Boa noite. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui. Agradeço os diretores e os comandantes desta casa por convidar, para que eu possa falar um pouquinho para vocês sobre essa arte milenar que é a acupuntura. Então, como ela já disse, eu sou médico, especialista em acupuntura médica, e a gente, através da medicina chinesa, a gente tem uma visão mais integral do ser. A gente não segmenta tanto. Então, minha formação é uma formação ocidental e oriental. Oriental por causa da acupuntura, né? E ocidental por causa do curso médico ocidental. E há um casamento fantástico entre as duas medicinas, apesar de que às vezes fica difícil de ver isso, mas à medida que a gente vai aprofundando mais nos estudos, a gente percebe quão ligadas elas estão. E na verdade a medicina é uma só, né? A gente separa aqui a título de para facilitar, mas na verdade a medicina é uma só. A gente fala medicina chinesa, medicina ocidental, mas elas são integradas. Um imperador amarelo da China, em uma determinada época em que a medicina chinesa passou por um momento muito difícil e que foi abolida da China, isso mesmo, foi abolida, então não se podia mais praticar acupuntura na China, e só medicina ocidental, devido aos grandes avanços dos antibióticos, etc., ele percebeu que as pessoas começaram a adoecer, porque tinha uma medicina de 5.000 anos e de repente ela foi retirada. Então, ele tem uma frase célebre dele que diz o seguinte: a medicina ocidental é boa, a medicina oriental é boa, mas as duas medicinas juntas são melhores. Então, é com essa visão, que é uma visão mais integral do ser, que a gente tenta tratar os distúrbios que vocês vão entender um pouquinho aqui hoje do ser humano, né? Sim, ver o ser humano como um todo, não apenas como um braço, uma perna, uma garganta, né? Ou uma dor de cabeça, né? Tudo tem uma razão. Antes de eu entrar propriamente dito no assunto, a colega que nos apresentou falou que estou fazendo um aprofundamento dentro da medicina chinesa no Qi mental ou Qi mental, né? Qi significa energia. Eu estou estudando essa técnica com o professor Isao Yamamura, que é um grande ícone na medicina chinesa, um médico da medicina chinesa, acupunturista e ortopedista em São Paulo. E ele desenvolveu essa técnica que a gente, através da mente, do emocional, da energia, a gente consegue voltar como se fosse, eu estou dizendo que é como se fosse, porque a técnica em determinados momentos se parece com a hipnose, mas não é uma hipnose, tá? Mas em momentos intrauterinos. Eu ainda não estou apto para atender com essa técnica, estou aprendendo ainda, aprofundando, mas eu já vivenciei algumas coisas muito interessantes, que a origem da doença surgiu dentro do útero materno e veio manifestar 20, 30 anos depois. Então, para vocês verem, nós estamos todos conectados e nada ocorre por um acaso, nada é solto no universo. Tudo tem a razão de ser, né? Imagine uma grande teia de aranha. Então, se uma coisa tocar na ponta dessa teia, a gente consegue sentir aqui. Talvez vocês já devam ter ouvido uma outra fala que diz assim: o bater das asas de uma borboleta em Londres pode causar uma grande onda no Rio de Janeiro. Isso já passou, inclusive, em alguns filmes e tal.
Isso é exatamente essa questão da física quântica, né? Que você elimina tempo e espaço. Já foi observado que algo que está aqui tem um determinado comportamento energético, ele influencia diretamente algo que possa estar a 1000 anos-luz de distância, independente da distância. Então, cuidado com o que vocês pensam, né? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que tem tudo a ver com a medicina chinesa, que foi descoberta há pelo menos 5.000 anos atrás, né? Os históricos mostram isso, mas a gente sabe que é anterior a isso, na verdade. Bom, então uma visão integral da saúde é exatamente isso, é tentar ver o ser humano não apenas anatomicamente, mas perceber o lado emocional dele, perceber o lado mental, espiritual e energético dessa pessoa, né? Porque somos todos um. E além disso, é preciso também observar o ambiente que essa pessoa vive, a sociedade que ela vive, quais são os pensamentos que ela tem emitido, quais são os padrões de pensamentos que essa pessoa ou essas pessoas estão emitindo. Isso tudo tem relação com a medicina chinesa e não só com ela, mas com a física quântica, que hoje está em voga aí, né? Então, vocês fiquem atentos a isso. É aquela história de que, não, lembrei de fulano, meu telefone tocou, era fulano. Já aconteceu isso? Acredito que algumas vezes, né? Se não inúmeras. Então, cuidado com o que vocês pensam. Porque o universo ele é cheio de leis. E essas leis, elas se aplicam, queiramos ou não. Né? Existem leis. Não só essas leis que nós conhecemos, jurídicas, né? Mas as leis universais. A lei da causa e efeito, lei da gravidade, lei da sintonia, né? Então, isso é só para a gente começar a pensar. Bom, então aqui o universo da medicina chinesa, da acupuntura em si, ele é um campo vasto e que normalmente quando você começa a estudar, você se apaixona, né? Eu posso dizer de carteirinha que sou apaixonado com isso, com o que eu faço, porque eu vejo resultados com as agulhinhas que muitos remédios não deram jeito, que cirurgia não deu jeito, né? E aí meus pacientes dizem, você tem certeza que você não coloca um remedinho na ponta dessa agulha? Não tem remedinho nenhum, tá? Então aqui a gente tem alguns só exemplos mesmo, né? Para vocês verem. Mas primeiro a gente tem que começar a entender, então, o que é a acupuntura, né? O que é a acupuntura, que é algo aparentemente novo, né? Ela chegou aqui no Brasil mais ou menos em 1950, com o movimento hippie, e aí chegou na França, nos Estados Unidos, e foi reconhecida como uma especialidade médica em 1995. Em 1992 foi reconhecido como um ato médico. Antes disso, ela era assim algo que as pessoas faziam, mas não era muito reconhecido. Muitas pessoas achavam que era voodoo, né? Que é magia negra e tal. Mas a acupuntura, na verdade, é uma ciência médica fantástica. Então, do latim, acus significa agulha. E puntura, inserir, pulsionar, colocar. Então, inserir agulha. Tem até um livro famoso do Dr. Isao Yamamura, que chama A Arte de Inserir, né? A arte da acupuntura. Então, ele é um método terapêutico que consiste na aplicação através da pele, tá? E de estímulos de pontos determinados.
a fim de obter-se efeitos específicos, onde temos incrementos da capacidade de autorregulação imunitária, efeito na regulação das funções internas, efeito analgésico e anti-inflamatório. Veja bem, isso assim, nossa, mas uma agulhinha na minha pele. Essa agulha, ela penetra, ela é bem fina, ela penetra na pele, ela penetra no tecido conjuntivo, que fica logo abaixo, né? Às vezes penetra inclusive em músculos e às vezes encosta no periósteo, que é o tecido que reveste o osso, ou às vezes encosta em determinados nervos, tá? Mas ela é extremamente fina, isso depende do efeito que eu quero ou que tipo de neurohormônio eu quero liberar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou tentar não complicar, porque a acupuntura, ela tem um lado oriental maravilhoso, encantador, que é o que eu mais gosto, e tem o lado ocidental, que é a questão de entender os mecanismos, o que acontece realmente no nosso organismo quando uma agulha de acupuntura entra e penetra a pele, né? Então, quando ele fala que incrementa a capacidade de autorregulação imunitária, você pode acreditar, a acupuntura melhora a sua imunidade. Como que a acupuntura, uma agulha, né, que não tem remédio nenhum, vai melhorar a minha capacidade de resposta de defesa? Quando uma agulha de acupuntura entra no organismo, no ponto correto, não é em qualquer ponto, tá? Quando ela entra nesse ponto, ela libera neurohormônios. E ela faz uma coisa que eu costumo brincar, que o chinês, ele conseguiu desvendar a caixa preta. E nós ocidentais, médicos ocidentais, ainda estamos patinando. A caixa preta que eu falo é o inconsciente, tá? É a mente. Neurologia no mundo é extremamente desenvolvida. A gente sabe neurologia de superfície assim muito bem, mas quando vem a neurociência, ainda tem muita coisa para se desvendar. E o chinês, através de uma agulhinha, ele consegue controlar uma emoção, ele consegue controlar uma ansiedade, ele consegue controlar a liberação de um neurohormônio no organismo. Isso é fantástico, né? Então, modulando, ou seja, modulando o sistema nervoso através do sistema nervoso periférico, eu consigo modular o sistema endocrinológico com a acupuntura e consigo modular o sistema imunológico, que é o sistema de defesa. Porque se o sistema é o sistema nervoso que leva todas essas informações, é através do sistema nervoso que eu consigo liberar células de defesa no nosso organismo, é através do sistema nervoso que eu consigo liberar os hormônios endocrinológicos, né? Eu já vi vários casos de pacientes, por exemplo, que estão diabéticos, por exemplo, e melhorando a qualidade do diabetes com o mesmo tratamento que eles mantinham e não estava melhorando, aí começou a fazer acupuntura e começou a melhorar. Aí teve que diminuir a medicação. Por quê? Porque melhorou a tá? Isso tudo através de uma agulhinha. Então, realmente, a acupuntura faz isso. Tanto é que a acupuntura é boa também, por exemplo, para alergias. Sabe uma alergia famosa, né? Além da urticária, que assim, chega a ser perigosa, mas que a acupuntura tem um excelente controle? Veja bem, eu não estou dizendo que os senhores não precisam tomar antibiótico, que os senhores não precisam de tomar medicação quando é bem indicada. Por isso que, como médico, se o paciente está com a pneumonia, eu vou sim fazer acupuntura para melhorar o estado desse paciente, mas eu vou entrar com antibiótico também, porque ele precisa naquele momento. Mas se esse paciente teve 3, 4 pneumonias em um ano, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Então tem que melhorar o sistema dele. Entendeu? Então assim, a gente não pode ser
cego nesse sentido, né? Então tem que ter bom senso. Mas eu estava falando da alergia, a crise asmática. Crise asmática é fantástico. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela tinha asma. E assim, até hoje, às vezes a gente tem o hábito de, quando ela vai sair, por exemplo, com a dindinha dela ou com alguém, manda-se a sacolinha dos remédios da asma. Mas desde que eu comecei a fazer acupuntura nela, hoje ela pede. No início ela ficou com medo. Hoje ela pede, eu quero fazer acupuntura. Acabou. Tirei ela da crise um dia, acabou. A história toda vez, eu quero acupuntura. E as crises foram desaparecendo e desapareceu totalmente, tá? E assim, isso não é só em criança não, em adulto também, tá? Então, é essa capacidade de modulação. Vai ter um momento que eu vou deixar para perguntas, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta durante a minha fala, tá? Sinta-se à vontade. Bom, o que a acupuntura trata? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a acupuntura, ela não é uma panaceia. O que é isso? Trata tudo, resolve todos os problemas. Não, a acupuntura não resolve todos os problemas. É preciso ter isso claro em mente para que vocês não se enganem e nem deixem ninguém enganá-los nesse sentido. Por quê? A acupuntura é excelente. Ela pode melhorar muitos estados, mas ela não cura tudo, ela não resolve tudo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 80 doenças comprovadas que a acupuntura trata. Eu acredito que existam bem mais do que isso. Bom, então, infertilidade feminina, a acupuntura trata. Bom, se a mulher tiver ovário policístico, ou está tendo dificuldade de engravidar, ela menstrua, mas ela tem dificuldade de engravidar, a dificuldade de nidação, de implantação, a acupuntura ajuda e muito. Dismenorreia é a menstruação dolorosa, né? Aquela famosa cólica menstrual, ajuda muito, em alguns casos desaparece, tá? Detalhe, gente, a acupuntura, como eu friso novamente, ela não é um milagre. Não, independe de vocês acreditarem, tá? Vocês não precisam acreditar na acupuntura. Não precisa acreditar, a acupuntura é ciência. Mas se vocês acreditarem, é melhor ainda. Porque o resultado vai ser mais interessante. Endometriose era a próxima, né? Então, cefaleia, que é dor de cabeça, enxaqueca, a acupuntura é muito boa, tá? Para tratar enxaqueca. Mas lembre-se, não adianta eu tratar enxaqueca com acupuntura e a pessoa continuar tomando leite que faz mal, né? Ou comendo aquele chocolate que faz mal, ou tomando o café que faz mal, os alimentos, por exemplo, que fazem mal, ou sem mudar o comportamento emocional dela, a mudança de dentro para fora. Lombalgia, que é dor na coluna lombar, né? Gonalgia, que é dor nos joelhos, tá? Muito bom, a acupuntura é muito bom, é impressionante assim os resultados. Você fala assim, mas espera aí, uma senhora com uma artrose, a artrose é uma degeneração, um desgaste do joelho, tá tudo, na hora que você mexe o joelho, faz crec, 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 crec. A acupuntura vai recuperar isso? Não, a acupuntura não vai recuperar isso. Mas ela vai melhorar a nutrição desse local e vai melhorar a disponibilidade dos receptores para os analgésicos internos, que são chamados de opioides endógenos. E ele se liga ali com maior facilidade. E aí a pessoa tem alteração na estrutura, mas não tem a manifestação que é a dor. Né? Melhor do que ficar tomando anti-inflamatório, destruindo os rins, o estômago, etc, etc, etc. Rinites alérgicas, né? A pessoa que tem muita rinite é muito bom também, tá? Sinusite, estresse, que é a doença do século, as pessoas hoje estão muito estressadas. Então, a acupuntura, assim, fantástica. Vários pacientes vão tratar, chegam lá no consultório para tratar, por exemplo, um problema de coluna, cervicalgia. Aí melhorou,
Ela falou, então você está de alta. Não estou não. Eu falei, como não? Não, porque eu estou sentindo tão bem que eu não quero largar esse negócio não. Mais ou menos assim, por quê? Porque relaxa, a pessoa fica melhor, ela se adapta melhor ao ambiente, né? Depressão leve, porque depressão profunda, ela precisa muitas vezes de medicamento, porque não dá para você retirar. Por quê? Porque a acupuntura ela libera endorfina na hora que eu coloco a agulha. Então, ela melhora o estado depressivo, tá? Cólon irritado, né? Que é aquela questão daquela diarreia explosiva, você dá aquela cólica abdominal, vai no banheiro, ai, tô ótimo. Né? A acupuntura é excelente para isso. Epicondilite, que é dor de cotovelo, mas não é aquela dor de cotovelo, não. Aquela dor de cotovelo também a gente trata. Torcicolo, labirintopatia, que são as famosas labirintites, que nem sempre são labirintites, na verdade, na maior parte das vezes não são labirintites, tá? Na maior parte das vezes são distúrbios da musculatura que está muito retesada, e aí ela altera a conformação interna do ouvido interno, e o líquido interno, a endolinfa, chamada de endolinfa, dentro do ouvido interno, altera e a pessoa começa a ver tudo rodando, ou então uma compressão de artéria vertebral por causa de tensão. Tá? Nem sempre é a doença labirintite, na verdade, na maioria das vezes. Neuralgia pós-herpética, a pessoa tem um herpes zoster, já ouviu falar nesse nome? Palavrão, né? O zoster, ele adora comer, literalmente, nervos intercostais. Então, e depois do zoster, algumas pessoas, ou muitas, sentem dor a ponto de se a camisa encostar, dói. Mas não tem nada ali, se olha para a pele, não tem nada. Então, isso chama-se de neuralgia pós-herpética. Paralisia facial de Bell. Ali não está Bell não, mas é. Porque é uma paralisia que não sabe a causa. Aí se fala assim, ó, pegou um golpe de vento, abriu geladeira e no outro dia apareceu paralisado. Quanto antes a acupuntura agir, melhor o resultado. Não é 100% dos casos que resolve, mas é um percentual alto, e se associado com fisioterapia, com o fisioterapeuta, melhor ainda. Então faz acupuntura e fisioterapia, tá? Resultados são ótimos. Insônia, acupuntura para insônia, tem muita gente com insônia, e as causas da medicina chinesa são diversas, né? Não dá para entrar nesse detalhe agora. Ansiedade, fibromialgia. Fibromialgia, o melhor tratamento para fibromialgia é a acupuntura. Não tem nenhum outro tratamento que seja tão bom quanto a acupuntura para fibromialgia. Porque a fibromialgia, que é aquela doença que dói tudo, né? Dói aqui, você fala, é o dedo, não é o dedo não. A fibromialgia é uma doença que ela envolve não só o corpo, mas as emoções, os pensamentos, tá? Então a acupuntura trata disso muito bem. Fasciite plantar, que é aquela dor na sola do pé, tá? Normalmente é por retesamento, a acupuntura também trata muito bem. Enjoo da gravidez, gente, não tem plasio que ganhe da gente. Não tem, já tem estudos mostrando que um pontinho só da acupuntura resolve melhor do que plasio. E é verdade. Náusea e vômito, a mesma coisa. Epigastralgia, que é queimação, azia, né? O que compõe MTC? O que é isso? MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Né? Quando a gente fala acupuntura aqui no Ocidente, né, que é o que é mais conhecido, a gente está falando, na verdade, de todas as bases da medicina chinesa. Então, lá, quando a gente vai estudar a medicina chinesa, a gente estuda a fitoterapia chinesa, que são as ervas medicinais chinesas, tá? Eu não trabalho com essa área porque é muito complexo e eu, sinceramente, apesar de eu ser especialista e tudo, eu pretendo aprofundar mais antes de eu me aventurar em prescrever, porque é muito diferente o pensamento, é muito diferente a forma de prescrição, mas é fantástica.
tá? É um excelente recurso. A acupuntura, que eu já expliquei para vocês. A moxa bustão, a ventosa, que ficou famosa depois do Michael Phelps, né? A moxa é um calor local e é um calor interessante, muito usado, e ela é usada de várias formas e muito usada na China. Nós temos um pequeno problema com a moxa no Brasil, porque ela tem cheiro de maconha, mas não é maconha, é artemisia, tá? E aí, meu consultório, por exemplo, é num prédio comercial, tem médico para tudo quanto é lado, dentista, fisioterapeuta, tal, no mesmo prédio, aí de repente eu acendo uma mocha dessa lá dentro do consultório, o negócio não vai dar muito certo, né? Esse médico tá esquisito. Não é? Eu não sei não. Então, mas é um recurso terapêutico fantástico. Às vezes eu pego um bastãozinho, entrego para o paciente e falo assim, usa assim, 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 assado. Aqui lá na sua casa. Aí fala, melhorou, tá? Falei, tá? Mas assim, é um recurso fantástico, eu já usei muito. Mais um recurso dentro da medicina chinesa é o Tuina. Tuina é a massagem chinesa, mas não é só essa massagem que vocês conhecem de relaxamento. Ela é usada para relaxamento também. Mas o Tuina significa as mãos que colocam a casa em ordem. A casa é o corpo que nós temos, né? Então, ele é usado principalmente na China para problemas ortopédicos, principalmente, mas é usado para diversos outros problemas, para problema de visão, por exemplo, tá? Então a gente também aprende técnicas de tuinar durante a formação nossa na especialidade de acupuntura. E é um recurso fantástico, tá? Muito bom mesmo. Vocês já ouviram falar na quiropraxia, que é a manipulação vertebral? Então, aí tem manipulação vertebral. Na verdade, eu acho que surgiu aí o francês, o Maitland, foi lá e aprendeu com o chinês e falou assim, não, isso aqui é uma técnica de Maitland, né, quiropraxia e tal, mas é o mesmo princípio com algumas variações. Então a gente manipula a vértebra, a gente manipula bloco, manipula articulação de membro, tá? Isso tudo é do Tuiná. Então por isso que eu disse que ela é muito relacionada à ortopedia, porém é usado para outras coisas também, tá? E os exercícios terapêuticos da medicina chinesa, que também são muito conhecidos, a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é o Qigong, o exercício de energia interna, o Tai Chi Chuan. Isso aqui é uma apresentação de Tai Chi, todo mundo fazendo, e na China tem famílias, né? Família Yang maior, não sei o que, tudo faz o Tai Chi, que são exercícios aparentemente fáceis. Aparentemente fáceis. Vocês não fazem ideia do domínio de equilíbrio, domínio mental, de coordenação motora que tem que ter para fazer Tai Chi Chuan. Não é simples como parece, não, tá? E todos eles estão mexendo com o Qi, com a energia, fazendo com que a energia circule melhor. Alguns usam Tai Chi, por exemplo, e o Qigong está aqui, ó. Isso aqui é um tipo de Qigong. Tem Qigong sentado, tem Qigong em pé, né? Tem Qigong em movimento, tem Liang Kung, que aqui em Belo Horizonte nós temos uma grande mestra chamada, acho que é Maristela Botelho, acho que é esse o nome dela, que dá Liang Kung. Então, assim, fantástico. Então, nada mais é do que mobilização dessa energia chamada Qi, que o chinês chama de Qi, tá? Foi traduzido como Qi. Tudo isso faz parte da medicina chinesa, porque quando eu insiro uma agulha, eu estou mexendo o Qi, eu estou mobilizando o Qi e o Shui, que é sangue, entre aspas, tá? Mesma coisa quando eu faço o Tai Chi, mesma coisa quando eu faço o Qigong. E veio surgir o Kung Fu, que é a arte marcial, mas que na verdade ele veio dessas práticas de exercícios internos, tá? Bom, então agora nós vamos começar a palestra.
Ainda não comecei não, ué. Então, essa é uma imagem do Big Bang. É o princípio de todas as coisas, aonde tudo se iniciou, né? Acredita-se que milhares e milhares e milhares de anos houve-se uma grande explosão, que existia uma única energia e ela era muito concentrada e muito densa. Então, ela resolveu expandir. No que ela expandiu, ela criou os mundos, o universo, e ao mesmo tempo criou a bipolaridade. Sem a bipolaridade não existe acupuntura, não existe medicina chinesa, não existe este universo que a gente se encontra. Todas as coisas dependem dela. Então, aí está o princípio de todas as coisas, né? É uma imagem só para a gente refletir da nossa essência e da expansão dessa essência. Então tá aí. Então em Yang foi criado então pós-Big Bang, vamos dizer assim, né? De acordo com a teoria, o Yin e o Yang. O imperador sentadinho lá, observando na montanha, tentava entender as relações da natureza com o homem. E aí ele percebeu que o sol estava se pondo atrás daquela montanha e um lado da montanha ficava-se iluminado e o outro mais a penumbra. Porém, dentro da penumbra havia luz e dentro da luz havia escuridão. Está aqui, ó. Está vendo aqui? Estão representando o dourado como se fosse a luz, o dia, né? E aqui a escuridão, a noite, e aqui o princípio Yang dentro de Yin e o princípio Yin dentro de Yang. Isso são teorias dentro da medicina chinesa, mas é impossível, na minha humilde opinião, compreender medicina chinesa e compreender o ser humano em sua totalidade sem entender as bases que formam a medicina chinesa. Ficaria um terreno muito árido se eu simplesmente falasse de neurohormônios, de elétrons, átomos, etc. Tá? Então, aqui tem um textozinho do Simple Questions, Su Wen. Isso é um livro do Imperador Amarelo. É um livro de medicina interna, tá? E aqui ele fala, o Yin é calmo, o Yang é ativo. E veja bem, não interprete o Yin como negativo, no sentido da palavra de ser ruim, não. Ele é bom. O Yang origina a vida, o Yin promove o desenvolvimento. O Yang é transformado em energia, em Qi. O Yin é transformado em vida material. O Yin é a mãe do Yang. E o Yang é o general que faz com que a mãe ande. Tá? Então o Yin é a essência, a matéria, é aquilo que nos permite viver. Porque nós estamos aqui hoje porque a gente tem um corpo, basicamente Yin, mas a gente tem uma essência Yang, que é a essência da vida. Nos faz viver, caminhar, pensar, né? Olha um casal bonito aí. Então, aqui do lado de cá, a gente tem a representação de Yin e Yang. A mulher é Yin, né? É bela, é sensível. O homem é Yang, é ativo, né? Se você pensar lá no início, o homem tinha que caçar, tinha que ir à luta, né? Não dizendo que a mulher não vá, tá? Mas são só representações. A lua representa o Yin, o sol representa o Yang. A água é o Yin e o fogo é Yang. Mas dentro de cada um desses, não sei se você se lembra da primeira imagem do símbolo do Tai Chi, que é o símbolo do Yin Yang, existe o princípio do outro. Então, eu não sou 100% homem. Eu também tenho a mulher dentro de mim. E a mulher não é 100% mulher, ela também tem o homem dentro dela. Isso eu quero dizer o quê? Que eu não sou 100% Yang, graças a Deus. Porque isso representa desequilíbrio.
né? Então, o importante é a harmonia. Aqui mais alguns exemplos, né? Do átomo, matéria, que é Yin, tá? E aqui a energia sutil, que é o Yang, o inconsciente, né? Aqui a Terra como matéria, aqui o céu, que é Yang. O consciente nosso é Yin. O nosso inconsciente é Yang, aquilo que a gente não sabe. Então, o que está nas costas, que eu não vejo, é Yang. O que está na frente, que eu vejo, que eu posso palpar, pegar, é Yin. Bom, ali é, vamos dizer assim, a base, o princípio. Sem entender em Yang, eu só dei um pequeno exemplo, né? Daqui a pouco vocês vão entender como que isso tem a ver com a questão da saúde de vocês, tá? Mas eu estou passando por aqui primeiro, porque senão vocês não vão entender. Bom, então, a teoria da medicina chinesa, ela avança, e aí vem os 5 movimentos, ou chamados 5 elementos, né? Que são fogo, terra, metal, água, madeira. Esses 5 elementos, eles têm uma inter-relação. Eu vou mostrar uma outra figura já já. E vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Entre eles, uma relação de geração e controle. Porque eu não posso só gerar, eu preciso de controlar a geração. Então, os 5 elementos ou movimentos, tá? São água, fogo, madeira, metal e terra. Por que assim, mas que coisa estranha, né? Relaciona elemento com o ser humano e tal. Naquela época, na medicina ocidental também, a gente tinha os 4 elementos. Não sei se vocês se lembram, né? De Platão, etc. Então era ar, água, metal, fogo. Mas isso é porque a medicina chinesa ela se desenvolveu dentro de uma filosofia taoísta, uma filosofia que usava-se isso não só na medicina, mas usava-se também na plantação, usava-se no dia a dia, nos hábitos de vida, tá? Então a água umedece em descida, o fogo inflama em subida, a madeira pode ser dobrada e esticada, o metal pode ser moldado e endurecido, a terra permite a disseminação, o crescimento e a colheita. Isso foi falado 1771 a.C., né? Bem filosófico e tal, mas quando vocês entendem um pouco mais de medicina chinesa, isso tem tudo a ver. Vocês vão ver um pouquinho daqui a pouco. Então aqui está aqui, ó, como eu disse, fogo, terra, metal, água, madeira. Cada elemento desse tem uma relação com um órgão interno nosso. E uma víscera, cada metal desse. E aqui vocês devem observar, a madeira é mãe do fogo, que é mãe da terra, que é mãe do metal, que é mãe da água, que é mãe da madeira. Então eu preciso da água para a madeira crescer, mas eu preciso de queimar a madeira para gerar o fogo. As cinzas do fogo viram a terra, dentro da terra a gente encontra o metal. O metal é frio por essência e de lá sai a água. A água precisa nutrir a madeira e assim vai. Então esse é um ciclo chamado de ciclo de geração. Mas aí aqui no meio a gente tem essas setinhas pontilhadas. A água controla o fogo, porque fogo demais queima tudo. Se eu tiver uma ansiedade muito exacerbada, eu saio queimando tudo. Queimo neurônio, queimo tudo. Não durmo, né? Não consigo concentrar, não consigo fazer nada. Se eu ficar pensando demais, que aqui ó, terra, se eu ficar pensando demais, o que vai acontecer? Eu vou enfraquecer o órgão baço e pâncreas. E assim por diante. Então, por isso eles perceberam que um controla o outro. Na hora que um estiver querendo crescer demais, o outro chega e controla, o outro elemento controla. E a gente usa isso aqui para tratar a pessoa em medicina chinesa. Eu preciso de entender esse padrão de desarmonia para que eu tenha uma visão integral, veja, não, o padrão de desarmonia seu é esse e eu preciso de corrigir isso.
não necessariamente a dor. Ah, estou com a dor no joelho, né? Não, a dor no joelho é uma manifestação. Olha só, e aí eles perceberam que os 5 elementos tinham relação com sabor, cor, energia celeste, evolução, estações, órgãos, vísceras, sentidos, camadas do corpo e sentimentos. Então, por exemplo, o sabor ácido, ele refere à madeira, amargo, ao fogo. Fogo, vamos ver qual órgão que é, ó, cadê? Coração. Ácido, madeira, é o que? Fígado e vesícula biliar. Então é coração e intestino delgado, ó. Tá? Tem essa relação e ela é muito interessante, porque quando a pessoa fica muito agitada, tem fogo no coração, e se eu acalmar esse fogo do coração, ela acalma. Mas o sabor amargo, por exemplo, ele está aparecendo só no coração aqui, mas ele também tem na madeira. Mas isso é uma peculiaridade da gente mesmo, da prática clínica. Eu não vou entrar nisso, senão eu vou confundir a cabeça suas. E tem as estações do ano, aonde essa energia está mais evidente. Então, o que acontece? É igual durante o dia. Durante o dia nós temos o ciclo energético. Determinado de 2 em 2 horas, um órgão e uma víscera, ele está mais em evidência. De 2 em 2 horas acontece esse fluxo energético. A cada 2 horas tem um órgão que está mais em evidência, ele está com mais energia. Então a energia está circulando melhor ali. Ela não circula o tempo inteiro de todos os órgãos do mesmo jeito, não. Tá? Então, para vocês verem aqui mais uma vez, ó. Então, por exemplo, madeira, fígado e vesícula biliar, olhos, tendões, raiva, sabor azedo. Aquelas tendinites que a gente tem, olho vermelho, irritação no olho, né? É o quê? É a madeira, o elemento madeira que está sendo afetado. Unhas quebradiças, por exemplo, né? Não está nutrindo as unhas, porque quem nutre as unhas e os tendões é o elemento madeira do fígado, por exemplo. Então, vocês estão vendo que à medida que a gente vai andando, a gente começa a identificar quais são as relações, por exemplo, da manifestação com o que a pessoa está apresentando. Bom, então não existe só... Eu poderia ficar aqui alguns dias falando sobre isso, viu, gente? Mas é porque a gente tem tempo, então não dá para eu aprofundar tanto, tá? Então, a gente tem as substâncias vitais na medicina chinesa, que é o Qi, que é a energia, tá? Que você não tem como identificar, explicar, mas se você enfiar o dedo na tomada, você toma choque. É mais ou menos a mesma coisa. Tem o Jing, que é considerado a energia ancestral. Por isso vocês estão vendo o espermatozoide fazendo a fecundação aqui. É o que a gente traz dos nossos pais, tá? É o Jing. E essa energia, ela pode ser gasta rapidamente, né? Ou por hábitos de vida irregulares, ou por traumas. Por exemplo, não sei se vocês já viram, eu já vi casos, por exemplo, de uma pessoa que teve um trauma terrível e de manhã cedo amanheceu grisalho. O cabelo todinho ficou branco. Era pretinho. No outro dia de manhã estava tudo branco. Isso aqui, ó. Desgastou esse Jing aqui. Pessoas que vocês são da sua idade, que são seus amigos, aí passam-se uns 10 anos, por exemplo, e você vê aquela pessoa e ela está parecendo que tem 60 anos, você está com 30. Então assim, o que aconteceu? Né? Então o que essa pessoa fez? O que aconteceu? Ela desgastou o Jing dela. A gente tem o Xue, aqui são hemácias, né? Sangue na medicina chinesa. Mas quando o chinês fala em sangue, ele não fala propriamente só do sangue, né? Mas da energia do sangue, da matéria, tá? E a gente traduz como sangue. A gente tem o Shen.
O Shen, o chinês representa como a mente, como a consciência, e também é traduzido como o espírito. E a morada do Shen é no coração, não é na cabeça. Nós pensamos com o coração. Olha que interessante. Tá? Para o chinês, o cérebro é um mar de medulas, nada mais do que um condutor do que a gente sente. O neurologista ouviu falando, isso me mata. E o Jinye. Jinye quer dizer os líquidos orgânicos. Saliva, urina, suor, né? Todos esses líquidos que a gente tem, plasma no organismo, tá? Então, assim, são coisas também que são avaliadas. E aí, a gente tem níveis energéticos na medicina chinesa de adoecimento. O chinês fala que a gente adoece basicamente de 3 maneiras: de forma externa, interna e o que ele chama de não interna e não externa. Forma externa são fatores da natureza, bactérias, vírus, né? Formas internas são as emoções, os sentimentos, as coisas que a gente vai gerando, né? Por exemplo, câncer de mama, câncer de útero, de endométrio, tem uma relação muito íntima com remorso, com angústia, com traição, falta de perdão. E assim vai. Porque o que a gente pensa, se tudo é energia, o que a gente pensa, vai pensando e vai sentindo e vai internalizando, aquilo vai se densificando e se torna uma doença. Isso de acordo com a medicina chinesa. Então, a gente tem níveis de energia, que eles chamam de Tai Yang, Shao Yang, Yang Min. São os níveis mais externos, mais internos, mais médios e mais internos do Yang. E tem do Yin também, que é o Tai Yin, Ju Yin, Shao Yin, que você vai só aprofundando naquela natureza. A gente não aprendeu lá no início em Yang? Então, é a mesma coisa. Então, às vezes uma doença, ela está na superfície. Então, para a gente que é médico, né, e trabalha com a medicina chinesa e é especializado, você vai observar em que nível que aquela doença se encontra, se ela já penetrou mais. Olha para vocês verem, nossas avós, né, bisavós, né, elas, como que a sabedoria popular é um negócio interessante, né? Vocês já ouviram falar na febre incubada, na gripe que incubou, que entrou, né? Aí a avó da gente fala assim, ó, para essa gripe não incubar, não entrar, né? Não virar uma pneumonia nem nada, ela dava aquele é um negócio com ovo, eu esqueci o nome agora. Gemada, isso. Dava gemada, quentinha, tal, te agasalhava, dava um suadeiro. Aí de repente no dia você estava ótimo, acabou a febre, acabou. Por quê? Porque a doença estava na superfície, ela gerou um calor interno, pum, pôs para fora. E ela está certa. Tá? Que tem a ver com essa questão desses níveis de energia. Então, aqui, mais uma vez, só para vocês terem uma noção. Então, aqui é o mais interno, a doença vem assim, ó. Né? Pode acontecer de você ser acometido diretamente aqui, né? Pode. E existem os traumas também, né? Acidente, assassinato, acidente automobilístico, quedas, etc., que é o que o chinês chama de nem interno nem externo. Porque externo, eles falam que são os fatores perversos. Essa é a tradução. Por que ele é perverso? Porque ele penetra onde ele não devia estar, ele entra onde ele não foi chamado. Então, eu estou com a imunidade um pouco baixa, pego um vento frio ali com um vírus e uma bactéria, meu sistema de defesa está baixo, ele entra, penetra na pele. Penetrou na pele, cai na corrente sanguínea. Se eu não estiver muito bem, gripei. Por que 2 pessoas, ou esse tanto de gente que está aqui na sala aqui, vão dizer que um sai com amigdalite, né, com a infecção de garganta, e outros saem ótimo? Está todo mundo embaçado. Por que todo mundo não cometeu a mesma doença?
né? Porque cada um de vocês tem um estado energético diferente. Tem um estado de defesa que está diferente do outro. Né? Cada um tem um comportamento, tem um estado de vida assim, assim, assado. Então o cara está tendo lá, todo mês ele chega lá e fala assim, nossa, doutor, já fui no otorrino, todo mês eu vou no otorrino, todo mês ele me passa antibiótico, eu não aguento mais, porque eu tomo antibiótico, lá haja diarreia. Chega lá com as placas desse tamanho, com a amígdala desse tamanho. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar antibiótico. Mas eu não vou dar só antibiótico. Eu vou tentar identificar o porquê que isso está acontecendo com esse indivíduo. Vou tentar melhorar o sistema de defesa dele. Aí ele vai e me conta, fala assim, não, doutor, sabe o que é? É porque eu vou para a balada, aí lá para as 3 da manhã, lá estou com meus amigos lá Ô, gente, não vai rir não, hein? Porque faz muito tempo isso, mas discoteca não existe mais não, né? Como é que chama agora? A boate, isso. Estou lá na boate, aí 3 horas da manhã eu tiro a blusa, aquele calorão, vou lá para fora com meus amigos. Aí aquela brisa fria. Esse cara desgastou tanto, bebeu todas, né? Aquela brisa fria penetra, que é o Chi-Eti, que é fator patológico, e ele ataca a garganta. Aí ele muda o comportamento dele. Fala assim, não, faz o seguinte, antes de você ir lá para fora, você pode até ir lá para fora conversar com seus amigos. Dá uma esfriada lá dentro da boate, veste uma blusa, não vai lá bancar o He-Man lá fora, e pode ir lá para fora para ver. O que acontece? E eu trabalho a acupuntura dele. Dou antibiótico porque tem que tratar a amigdalite, porque não pode ficar com bactéria. Aí, essa amigdalite começou a desaparecer. Entendeu? Foi assim que minha mulher apaixonou comigo, porque ela tinha uma amigdalite atrás da outra, eu não acreditava na acupuntura, eu falei, vem cá que eu vou resolver o problema. Nunca mais teve. Nunca mais deixou de condição. Oi? Nunca mais deixou de condição. Nunca mais falou assim, agora não te largo não, você tem que pôr agulhinha em mim direto. Então, ficou claro isso aqui? Bom, então o que acontece? Os níveis energéticos de adoecimento e cura na medicina chinesa, a palavra é essa mesmo, cura. É estranho para médico falar cura, que vocês não sabem o tanto. Normalmente, gente, tudo se inicia no nível energético ou acima dele. Como nós estamos num lugar que eu posso falar, muitas doenças são espirituais, tá? Não são físicas. E às vezes elas estão acima desse nível aqui. Mas eu não pus aqui não, mas é. Então, o energético, normalmente então voltando para a normalidade, começa no nível energético, aí essa doença aprofunda mais um pouco, vai para o nível das sensações e emoções. Então essa pessoa começa a ter alteração de emoção. Está mais irritado, está mais choroso, está mais triste, está mais depressivo, ou está mais amuado. Começa a modificar isso, ele não sabe o que é. Sabe aquela história que você vai no médico e faz aquela bateria de exame? Não, doutor, eu vim fazer um check-up que eu não estou me sentindo bem. Aí, tudo normal. Está ali a doença. Ela está aqui, ó. Aí, você não trata, não consegue descobrir, mantém os mesmos hábitos, aprofunda mais um pouquinho. Vai para o fisiológico. Aí começa, estou tendo batedeira. Dando a batedeira no coração, não consigo dormir, estou ansioso, estou tendo suadeira, vai no médico de novo. Aí nós pedimos aquela bateria de exame, mas moço, você teve aqui tem 3 meses. Não, mas o trem piorou. Né? Não acha nada de novo. E o processo de cura se dá do mesmo jeito. A gente trata o nível energético, às vezes a gente precisa entrar aqui, igual eu falei com antibiótico e tal, mas o processo que está gerando o problema é aqui, ó. E às vezes eu tratando o nível energético, eu melhoro essa relação com a parte mais elevada. Porque a pessoa consegue um estado de espírito de paz tão grande que ela consegue se conciliar com os outros problemas espirituais, vamos dizer assim. Bom, isso aqui são os chamados meridianos ou canais de energia. Meridiano fica parecendo coisa de geografia, né?
chinês chama Jinluo, que é canal e colateral. É por onde o chinês acredita que circula a nossa energia. E a gente tem sistemas como na orelha, por exemplo, a orelha é um feto de cabeça para baixo. A gente tem sistemas de acupuntura que é só na mão, só na cabeça, ao redor do olho, ao redor da boca, na língua, tá? Na sola do pé. Então, são microsistemas. Aqui na região da mão. Então, esse aqui é o geral. E a gente tem muitos pontos, tem os 364 pontos tradicionais, mais os extras que vão dar assim, uma enormidade de pontos que tem suas indicações. Então, a acupuntura é altamente recursiva, eu não preciso usar só aquele ponto para tratar um determinado. Nesses chamados meridianos, é por onde circula a energia. Você assim, mas como é que é isso? Na medicina ocidental, eles já viram uma relação com a parte nervosa, dos nervos onde circula, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, senão não vou terminar hoje, não. Então, no início, a colega colocou a definição de saúde aqui, né? E a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doenças ou afecções e enfermidades. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde, na medicina chinesa, é esse sistema em plena harmonia. Porque se ele está em harmonia, quer dizer que os nossos órgãos, os nossos sentidos estão tudo bem. Então vem aqui, ó, Liezi, 300 a.C., dizia: o mais puro e brilhante dos elementos tende a subir, feito o céu, os elementos mais pesados e grosseiros tendem a descer, feito a terra. Que a homeostase é um equilíbrio entre o céu e a terra, e o homem é o interlocutor entre esses dois polos. Tá? Por isso que dá bipolaridade, positivo e negativo. Então, na medicina chinesa, saúde é um processo dinâmico. Dinâmico. Isso quer dizer que um dia eu posso não estar muito bem, no outro eu estou melhor, mas eu estou dentro de um padrão de normalidade. Se eu sair muito desse padrão de normalidade, eu adoeço. Tá? Saúde não é uma linha reta, não. Que tem tudo a ver com a definição que a colega colocou aqui e com a Organização Mundial de Saúde. Estão falando a mesma coisa de forma diferente. Bom, bases neurofisiológicas da acupuntura, passado, presente e futuro. A acupuntura no passado, então, era só essa questão que eu falei com vocês, os elementos e tal. E hoje a acupuntura é muito estudada, extremamente estudada. Toda essa questão de neurohormônios, etc. Então, aqui está um exemplo da tradição, né? Aqui uma imagem de um chinês da acupuntura, e hoje a acupuntura na modernidade, porque a gente já viu que através das agulhas, não só a liberação de neurohormônio, mas através de exames de imagem, que a gente consegue mobilizar áreas do encéfalo. Por isso que eu falei com vocês que o chinês descobriu a caixa preta, sabe mexer na caixa preta. Aí, lembra que eu falei sobre a questão dos meridianos? Então, aqui são estruturas envolvidas no mecanismo da acupuntura. Os dermátomos, a gente tem dermátomos, miótomos, são, teoricamente, assim rapidamente para vocês, quem não é da área da saúde, são áreas onde a nossa sensibilidade tátil, de calor, etc., corre. Tá? E elas têm a ver com o nível da medula ou da coluna que a gente se encontra. Então, aqui ó, em azulzinho aqui tem as vértebras torácicas, por exemplo. Aqui entre os mamilos, por exemplo, a gente está a nível de T4. Então, se uma pessoa tiver uma lesão na medula, naquele lugar, ela vai parar de sentir naquela região. E isso aqui tem relação intrínseca com os pontos de acupuntura e os meridianos. Olha que legal. É o antigo com o moderno se casando, e eles veem isso cada dia mais. Então, mecanismo de ação da acupuntura, eu vou tentar ser mais rápido. Isso aqui é um foco mais para o caso de dor, mas o que acontece? Foi descoberto
o mecanismo segmentar, ele é local. Então, por exemplo, o mecanismo pelo qual a acupuntura interrompe o trajeto da dor das fibras C. Fibras C são fibras nervosas que a gente tem no sistema nervoso central que conduzem dor, tá? Para células de ampla variação dinâmica. Não preocupa com isso aí não, isso aí é no trajeto lá até chegar o encéfalo. Seria um mecanismo de ação basicamente periférico, então na periferia, não chega aqui no encéfalo, tá? E o principal neurotransmissor envolvido é a encefalina. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui a pessoa tem um sinal doloroso, aqui tem uma célula que é para perceber dor, ela manda essa informação para a substância gelatinosa, que vai para essa célula que é chamada de ampla variação dinâmica e sobe lá para o cérebro para contar, o dedão do pé está doendo. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar qualquer um de vocês com o olho fechado, chegar perto de um ferro quente, você tira sem precisar abrir o olho. Por quê? É essa informação que chegou lá. E no caso de toda dor é mais ou menos assim. Aí, isso é a via normal de dor. Quando eu coloco uma agulha de acupuntura, essa agulha ela estimula as fibras A delta. Aqui é fibra C, dor é fibra C, A delta. Essa fibra A delta, ela vai estimular as células pedunculadas, não preocupa com esses nomes não, viu gente? Que vão liberar encefalina, que vão inibir essas células gelatinosas aqui. O que está acontecendo aqui? Ele não está deixando o impulso da dor passar e chegar no cérebro. Alguém já deu uma topada em alguma coisa? E fala, qual é a primeira coisa que a gente faz? Não é isso aqui? Não é? Esse movimento aqui, eu estou estimulando fibra A delta. Na hora que eu faço isso aqui, o impulso é saltatório, ele vai em saltos, chega muito mais rápido no cérebro. Chegou no rápido, você falou, fecha a comporta aí, porque lá vem dor aí, nós não queremos não. Mais ou menos assim. Tá? Isso é só para mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão moderna da acupuntura, né? E tem a suprassegmentar, que não é só local, mas atua a nível central, que se refere à ação sistêmica da acupuntura envolvendo uma série de mecanismos que acontece envolvendo os sistemas serotoninérgico, noradrenérgico e através dos controles inibitórios difusos a partir de agentes nocivos. Sei que essa parte é meio pesada, mas o que acontece? São aqueles hormônios que eu falei com vocês, neurohormônios, que são ativados, que vão inibir o quadro de dor. Aí a gente tem aquele outro quadrinho aqui, do mesmo jeito. Então, ao invés de parar por aqui, ele vai lá no encéfalo, manda uma resposta aqui embaixo que vai ajudar na inibição daquelas células, nesse pretinho aqui, que são as células pedunculares, por exemplo, através da encefalina, bloqueando totalmente a subida do quadro de dor. Então, por isso a acupuntura atua muito bem em analgesia. Tá? Isso é explicação científica, assim, eu estou tentando explicar rápido, da maneira mais simples possível e objetiva. Isso aí dá para aprofundar bem, não vem ao caso agora. Então, vocês lembram que eu falei? Pois isso aqui é uma imagem, né, do cérebro, eles mexem, fazendo acupuntura e vendo a área motora que estava acendendo lá no cérebro. Olha que bacana. Isso tudo através do... Aí como que eles explicam isso? Através do homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é uma estrutura cerebral que eles perceberam que tem representativamente no cérebro. Então, por exemplo, a face, a cara, a língua, você está vendo como é que é grandão? Então, a gente tem muito receptor. Se um cisco cai no seu olho, rapidamente você não fecha, não incomoda? Sistema de proteção. Então, eles representaram isso com uma forma, uma face grande. Olha como a mão é grande, porque a nossa sensibilidade na mão é incrível, né? A gente consegue distinguir temperatura, tato, posição, a forma das coisas com a mão. Então, isso aí são explicações mais modernas. E quem descobriu isso foi o Penfield, tá?
Então, o que fazer, né? Gente, a especialização são 2 anos, né? Eu tenho poucas horas para falar um pouquinho. Então, bom, primeira coisa é a gente não ter pressa nem pausa. O que a gente tem que fazer para viver de uma forma mais integral? Não ter pressa nem pausa, né? Observar a natureza, porque a natureza é o nosso grande professor. Ela nos ensina a todo instante. As estações do ano, o tempo inteiro. A natureza não dá salto, tá? Buscar o equilíbrio, seja em todas as áreas da sua vida, não só na financeira, não só na espiritual, não só na profissional, nos seus relacionamentos. A gente tem que estar em equilíbrio em todas elas. Meditar, alimentar-se da melhor forma possível. E detalhe, a alimentação é um capítulo à parte. O que é bom para mim pode não ser bom para você. E vice-versa. Então é preciso identificar aquilo que é saudável para vocês. Mas sempre comam frutas de época, por exemplo. Não frutas amadurecidas forçadamente. Então manga dá em novembro, é em novembro que eu tenho que chupar manga. Por exemplo, entendeu? Se está cheio de morango no verão, está errado. Porque o morango dá no inverno. Tá? Meditação. A prática da meditação é algo muito importante, né? Existem diversas técnicas. Hoje mesmo eu vi uma aqui. Atividade física, sem se matar, lógico, né? Mas aquela que te dê prazer em fazer. É muito importante você gostar daquilo que faz. A acupuntura é um recurso também, né? Para equilibrar. E, gente, olhar para dentro. Olhar para dentro, porque todas as respostas que vocês buscam estão dentro de vocês. Não estão do lado de fora. E a gente fica correndo o tempo inteiro do lado de fora, buscando as respostas. Como que é uma sessão de acupuntura? Primeiro, o paciente passa por uma consulta médica. No meu caso, você vai ter uma consulta médica em que eu vou interpretar ocidentalmente. Se houver necessidade de pedir exames, eu vou pedir, mas eu vou olhar seu pulso, eu vou olhar sua língua, eu vou fazer perguntas que você nunca ouviu falar. Por exemplo, qual é a cor das suas fezes? Elas são mais escuras ou mais claras? Tem presença de alimento ou não tem? Ela boia ou não boia? Esquisito, né? Mas isso tudo me conta como que está do lado de dentro, tá? E aí depois disso, a gente vai definir um padrão de desarmonia, vai excluir uma doença, vamos dizer assim, potencialmente, se eu desconfiar de um tumor, por exemplo, vou pedir exames para ver se aquilo não é tumor, para eu não ficar fazendo acupuntura ali e deixando aquele tumor crescer, né? Então, beleza, feito isso, a gente identifica o padrão de desarmonia, trata normalmente a causa inicial, seleciona os pontos, insere as agulhas, e as agulhas elas permanecem em torno de 20 a 30 minutos no corpo, enquanto a pessoa relaxa e tal. Muitas pessoas dormem, tá? Durante a sessão. Alguma pergunta? Eu tenho 2 minutos. Porque a língua... Tá. Na língua, você falou, porque eu falei do pulso da língua, né? A língua, o chinês não tinha essa tecnologia que a gente tem, então ele desenvolveu isso, chama ictoscopia, que é a observação. Então o jeito que você anda, na hora que eu pego na sua mão eu vejo a temperatura da sua mão, se ela é áspera, se ela não é, se a sua mão é fria ou quente. A língua, ela é uma manifestação dos órgãos internos, então cada local na língua tem uma representação dos seus órgãos internos. O revestimento dessa língua me fala se você tem uma doença Yang, se você tem uma doença Yin, né? Se você está com mucosidade interna ou não, se você é uma pessoa que está com muita preocupação, etc. Entendeu? Então, assim, se tem fogo, nichinho, aí a língua me ajuda extremamente a fechar o diagnóstico, de acordo com a anamnese, por exemplo, é a parte do exame físico. Aí eu vou ver seu pulso. A gente tem vários tipos de pulso. Como que o sangue está passando embaixo dos meus 3 dedos aqui, sangue radial?
superficial. Então, seu pulso é um pulso em corda, é um pulso escorregadio, é um pulso atado, é um pulso em nó, né? É um pulso profundo, é um pulso superficial, é um pulso lento. Isso tudo fala a favor de um padrão de desarmonia. Entendeu? Aí, junto com a história clínica, a gente fecha. Não, o padrão de desarmonia dela é esse. Entendeu? Então, por exemplo, é uma pessoa irritadiça, unhas quebradiças, tem TPM, né? Mas antes de iniciar a menstruação, sua menstruação ela sai com muito coágulos, por exemplo. Você quer matar no período menstrual, por exemplo, provavelmente você tem uma estagnação de Tichoe de Gano, que é o fígado, por exemplo. Aí seu pulso está em corda, sua língua está com as laterais vermelhas e revestimento amarelo, por exemplo. Rapidamente assim para você. Para a gente terminar, eu sou fã do Steve Jobs e ele fala o seguinte: a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. E eu amo o que eu faço. E para não dizer que não falei das flores, o Chico Xavier, que ele fala o seguinte: a doença é uma espécie de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Isso é uma grande verdade. Pensem sobre isso.